alguma coisa está errada no desejo. E se a gente pensar, tem a ver com fase lá atrás, fase oral, né? Uhum. Como que essa criança foi desmamada, como que a mãe falava com ela, como que foi o ambiente dos primeiros anos de vida da aprendizagem da língua materna, né? Percebe? Uhum. Né? Que vão levar depois a uma aprendizagem de leitura escrita, de outros conteúdos, né? Uhum. Como que está o desenvolvimento dessa criança do ponto de vista vincular, né? Em que ela consegue entrar com 6 anos no primeiro ano, né? E isso significa que ela está psiquicamente na fase de latência, que é, por definição, a fase em que a criança começa a aprender o conteúdo da cultura, Uhum. né, do ponto de vista de conhecimento, de português, matemática, física, química, biologia, geografia, história, porque a libido entrou em latência, ela não está Uhum. mais vinculada ao desenvolvimento psicossexual até esse momento, só vai voltar na adolescência. Então, como que eu garanto isso? Se a criança dorme na cama com o pai e com a mãe, né? E o pai e a mãe não tiram da cama. Se a criança ainda é amamentada com 5 anos de idade, não usa chupeta, os pais não conseguem tirar essa criança, né? Tem uma vinculação tão profunda com essa criança que não permitem que ela desmame, vamos dizer assim, ou seja, que ela seja independente, que ela consiga ter autonomia, né? Você encontra hoje crianças esses dias eu estava conversando com uma ex-aluna minha que eu dou supervisão, ela estava me contando que ela orientou a família, ela descobriu, numa conversa com o pai separado da mãe, que a mãe ainda troca o menino que tem 11 anos, Adalberto. Viu? O menino de 11 anos precisa ser trocado, né? Até algum tempo atrás, a mãe dava banho nesse menino de 11 anos, certo? Então, a mãe faz o prato do menino e só falta dar comida na boca, e dava até pouco Uhum. tempo atrás. Então, esse menino, do ponto de vista de autonomia, não tem nada. E aí a família não entende por que esse menino tem problemas relacionais na escola, porque esse menino é agressivo, porque esse menino porque ele é mimado, porque a mãe dele não deixa ele crescer. E você fala para a mãe isso, ela fala assim: mas você tem que ver que o que tem que eu tenho que ver nada. Então, a senhora precisa procurar terapia para se livrar dessa posse absurda do seu filho, Uhum. né? Quantas vezes a gente encontra o professor desesperado porque a criança não respeita regras, e aí se a professora coloca limite, a família vai lá e, né, e vai processar a escola, a professora foi, tá, existem professores assim também, mas não são todos que são assim, né? Então, por isso que eu estou dizendo, para nós, né, dentro da psicanálise, estas coisas têm muita importância. Quando uma criança vem, quando uma família procura por uma terapia, né, procura um psicoterapeuta para falar sobre dificuldades de aprendizagem, e a escola imediatamente diz, não, porque ele é autista, porque ele é TDAH, porque ele é TOD, porque ele é sei lá o quê, a gente precisa entender outras coisas, né? Como é que está a relação do desejo com a aprendizagem? Como é que está a relação do desenvolvimento psicossexual que chegou num estado de latência ou não chegou? Entendeu? O que aconteceu nesse processo todo, desses primeiros 6 anos de vida da criança, né? Que não permitem que ela possa, que a libido dela esteja sob controle dos processos de aprendizagem, né? Porque senão ela aprende, não adianta. Né? E ela não tem nada, ela não é deficiente cognitiva, ela não tem déficit qualquer, e sabe, né? Inclusive eu fico pensando se essas questões de atenção, sabe, se não tem a ver com outras coisas, né? Quer dizer, descontextualizar, por isso que eu já falei isso antes, né? A gente tem que considerar o contexto onde a criança se encontra, né? Se a gente não olhar isso, né, não vai acontecer nada, né? Que as pessoas, o contexto, a coisa mais importante aí. Por que ela está assim na escola, né? O que está acontecendo fora da escola também, né? E é interessante porque às vezes começa a terapia, a questão da escola melhora, no consultório a criança não é nada daquilo que foi falado dela,
melhorou na escola, em casa continua do mesmo jeito. Aí você fala, putz, né? A escola não é um problema, né? Nem a psicoterapia. Então tem alguma coisa errada em casa que precisa ser lidada, né? Mas não é nada aberto. É, assim, é mais fácil. Às vezes as pessoas me contam, assim, né? As pessoas que usam supervisão me contam assim: a mãe me mandou uma mensagem, não sei de um áudio, não sei de quantos minutos, falando que houve um problema na escola. Ué, aí o terapeuta, o que o terapeuta vai fazer com isso? Ou, ela brigou com o pai porque ela não queria ir na casa do pai no fim de semana. E o terapeuta? Né? Quer dizer, como que você. Eu falei para você, né? Eu chamei você aqui no meu consultório, expliquei. Você tem que prestar atenção, você tem que fazer isso, 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 isso. Fez. Não. Aí depois manda o terapeuta que se vire para resolver um negócio né, que não foi resolvido em casa, que não foi resolvido. Sabe? Né? Ele não tá. Ele não fez lição de casa. Liga pro terapeuta. Ele não fez lição de casa. Quem é você? A mãe? Que deveria falar, não precisa fazer. Por que ele não fez lição de casa? Porque a gente estava fazendo não sei o quê e ele estava brincando com o celular. Como assim ele está brincando com o celular? Não tem hora de lição de casa? É hora de lição de casa, não tem celular na hora de lição de casa. Mas ele pega o celular de madrugada. Como que ele pega o celular de madrugada, Alberto? Entendeu? Como? Desliga o celular, desliga a internet da sua casa. Ora, bolas, você é o. Né? Mas aí você vai, a criança chega no consultório, você olha, tá o pai com o celular, a mãe com o celular e a criança com o celular. Você espera que a criança faça o quê? Você é só assim. Tem criança que fala pro terapeuta, né? Meu pai, quando chega em casa, ele só fica no celular. Entendeu? Isso hoje é uma coisa interessante, né? Porque é celular. Antigamente era televisão, né? Eu me lembro de um paciente meu, muito, muito, muito brilhante, o menino. E ele começou a ser atendido, eu tenho os desenhos dele até hoje, né? E ele fez a família, o desenho da família dele, né? A família dele era assim. A irmã, ele fez um corpo com um telefone. Porque a irmã dele vivia no telefone, não tinha celular naquela época ainda, vivia no telefone com as amigas, né? O pai, ele desenhou uma figura com um aquário, porque ele achava que o pai dele ficava sempre no outro lugar, não estava nunca preso nas coisas, estava parecendo um peixe no aquário, rodando assim. E a mãe, ele desenhou a cabeça mesmo uma televisão, um corpo de uma televisão, porque ele falou assim, a minha mãe só fica na televisão o dia inteiro. Então, o menino que tinha dificuldade, olha essa família, entendeu? Olha essa família, né? Olha a estrutura dessa família. Então, às vezes, né, quando os pacientes mostram por desenhos ou por, né, essas coisas pra gente, a gente tem que prestar atenção, né, porque o negócio é... E aí a gente volta, né, por que a adolescente não sabe o nome da diretora da escola? Porque ela é desinteressada, provavelmente, né, porque ela não está preocupada com aprender, provavelmente, né, porque sei lá como é que é a família dela, provavelmente. E também porque será que a diretora da escola se faz presente no cotidiano? Eu esqueço de falar gestora, né? Porque agora é gestor. Será que ela se faz presente no cotidiano dessa menina? Ou desses alunos, né? Será que ela... O que é um gestor, né? Será que ela está preocupada, sei lá, com outras coisas? Será que... por quê? Né? Porque ela não aparece. Né? Por que ela não aparece no cotidiano, né? É porque ela está sobrecarregada. Concordo. Mas é a função dela. Né? Então, assim, agora... Também, né, eu entendo que é preciso que se perceba que talvez esta adolescente precisasse de um outro tipo de orientação, né? A família também precisaria saber por que há tanto desinteresse. Mas a família também está interessada, é tão complicado, né? Aí não passa, né? É reprovada, aí a escola que é responsável, blá, 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 né? É isso, né? É isso. E a gente volta de novo para aquilo que para a psicanálise é fundamental, a história, a família, né? Uhum. Né? Eu sempre acho interessante que as pessoas leiam um texto do Lacan, chama Os Complexos Familiares, sabe? É bem interessante isso, né? Porque mostra como que se organizam as relações complexas dentro de um grupo familiar, né? E que, apesar de ter sido escrito há bastante tempo, ele é profundamente atual, né?
os conflitos que as famílias experimentam, né, hoje em dia. Né?